Oba. Vamos esperar um pouquinho até aqui. Ó, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Então vamos esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Ó, já tem gente entrando aí. Quem for entrando vai dando um oi pra gente. A gente logo vai se apresentar. Eu não preciso me apresentar. Oi. A galera tá entrando, vamos esperar um pouquinho. Vão dando um oi aí. Jessi, Maluf, Makeup entrou aí. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos lá, vão dando um oi pra gente. Eu tô fazendo uma live num lugar novo da sala, então digam pra gente se dá pra ouvir bem, se tá dando eco, como é que tá aí. Oi, 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 Wagner. Ah, a Giane tá aí, oi. A Josi, oi Josi, muito bem, que bom te ver aí, Josi minha amiga, muito minha amiga. Jessi falou que tá tudo ótimo. Então tá, então eu quero começar, vou começar falando, olha quem tá aí, meu Deus do céu, olha quem deu oi pra gente, meu ilustríssimo marido está aí, muito obrigada meu bem. Bem-vindo. Esse tema é muito pra gente, né? É muito pras mães. Pros pais também. Tava tentando me lembrar da legenda que tu escreveu lá no videozinho do teu Instagram. Essa é a Laidiara. Oi, gente. Psicóloga, terapeuta, consteladora, plantadeira de semente boa, como ela fala. E a Laide mora lá em Cuiabá, mas esses últimos 15, 20 dias ela tá aqui em Floripa, porque ela já morou aqui, né? Sim. E aí eu vi um videozinho, queria contar como é que foi a história de eu convidar a Laide para fazer essa live comigo. A Giane tá dizendo pra deixar salva a live, a gente vai deixar salva com certeza, 24 horas ela vai ficar. Eu assisti um vídeo lá no Instagram da Laide e aí eu vi que ela tava aqui e tal, fiquei com vontade de chamar ela pra vir fazer um ao vivo aqui comigo, até porque agora eu vou voltar a fazer nossos ao vivos e achei que essa poderia ser uma boa oportunidade. E eu assisti um vídeo lá no Insta dela, onde ela falava voltado mais para a área acho que das constelações, assim, dessa terapia super bacana que eu gosto muito. E às vezes eu não sei muito bem explicar, porque é difícil mesmo explicar, só às vezes estando lá fazendo uma constelação. Sim. Que a gente consegue realmente entender a grandeza, a grandiosidade dessa terapia, né? Que é uma terapia nova, teoricamente nova, né? Mas tem muitos anos. Tem uns 20 anos. E aí eu vi um vídeo onde a Laide falava assim pra gente, não pra gente cuidar, mas porque às vezes as mães falam muito pros filhos assim, tipo, você é tudo pra mim, você é tudo na minha vida, inclusive eu, né, pego o Bento assim e olho pra ele e falo, minha vida não é nada sem você, eu não sou ninguém sem você. E aí, depois que eu assisti esse vídeo, eu meio que parei e pensei assim, peraí que talvez falar isso pra uma criança é muito pesado. Ela tem que carregar toda essa história minha de que se alguma coisa acontecer ou se ela não supriu o meu desejo como mãe, eu vou tipo, ficar muito triste, vou acabar, entre aspas, né? E aí fiquei pensando muito nisso, assim, aí me deu essa vontade de chamar a Laide pra conversar com a gente, mães, assim, novas, antigas, porque são temas, assim, que a gente realmente demora, às vezes, pra entender, né? E desde que eu comecei constelar alguns temas pessoais e conhecer mais sobre constelação, eu realmente mudei minha vida, assim, mudei minha postura, mudei várias coisas. E até antes da live eu tava conversando com a Laide que eu tô fazendo um curso de liderança sistêmica, onde a constelação é aplicada nas empresas, e agora, além de mudar a minha vida, a minha pessoa, realmente vai mudar a minha empresa também. Tô olhando com outros olhos, assim, algumas coisas. E tô bem feliz. E agora eu vou passar a bola para a Laide explicar um pouquinho como essa live vai ficar gravada.
Queria que ela explicasse um pouquinho assim o que é a constelação, ou talvez como que a constelação atua na vida da gente, assim, essa coisa nova, né? Sim. Oi, gente. Então, eu sou a Laidiara. Laide, tá? Vocês podem me chamar assim. E de uma forma bem breve, assim, a constelação, ela é uma ferramenta terapêutica que ela foi trazida lá da Alemanha, ela foi desenvolvida pelo terapeuta Bert Hellinger. E, de um modo geral, ela trata do quanto que nós somos uma sequência da história da nossa família. Nós somos a sequência de uma história que chegou muito antes da gente pensar em nascer. Então, muitas das nossas dificuldades de hoje, porque a gente sempre vai ter dificuldade, né? E a dificuldade, inclusive, ela nos move, ela nos faz andar pra frente, a gente cresce. Só que é aquela dificuldade que, por mais esforços que eu faça, é muito difícil mudar. Então, ali a gente entende que tem um contexto sistêmico, que essa dificuldade, ela fala da história da tua família, onde você está identificado, emaranhado. Então, ela é mais que uma ferramenta terapêutica. Eu digo, que nem a Dani falou muito bem, ela é uma postura de vida. Porque quando a gente consegue perceber, né, a nossa dificuldade, por exemplo, nós seres humanos, a gente aprendeu dessa forma, a gente tende a querer se livrar dos nossos problemas, a se livrar daquilo que nos causa um desconforto. Só que a gente não se livra deles. A gente só acha, né? Muitas vezes a gente só se engana, a gente não olha para aquilo, né? A gente faz de conta que tá tudo bem e a gente segue, né? Mas às vezes a gente não segue realmente bem. A gente segue com coisas não dando certo, com algumas coisas que incomodam, assim, que a gente não sabe exatamente o que é, né? Exato. E quando a gente consegue ter uma postura de adulto e olhar realmente para o que tem por trás da minha dificuldade, o que a minha dificuldade ela quer me dizer a respeito de mim, a respeito da minha história, a respeito da história da minha família. Gente, é realmente como se descortinasse, sabe? É revelador pra gente, quando a gente aprende a se olhar de uma forma mais ampla. Então, porque o primeiro lugar que a gente habita no mundo é o lugar de filho, sabe? E nós, enquanto filhos, também futuramente seremos maridos, esposas, seremos profissionais, seremos mães e pais. E quando tem algo na nossa história que nós estamos emaranhados, a gente chama, que nós estamos vinculados, que nós estamos seguindo um padrão por amor, por lealdade aos nossos ancestrais, quando nós não estamos no nosso lugar, quando nós não respeitamos a hierarquia, tem algo nesse nosso lugar que não dá certo. É o casamento que fica pesado, é o trabalho que fica pesado, é a relação com os filhos que fica pesado. A gente paga um preço muito alto por carregar coisas que não são nossas, por estarmos fora do nosso lugar. É que às vezes é difícil mesmo a gente entender que, sei lá, tô ocupando o lugar, tô tentando ser minha mãe, eu tô tentando cuidar da minha mãe de uma forma exagerada, ou que eu não deveria. É difícil a gente entender que, tipo, que a minha mãe tem tudo que ela precisa, que ela pode fazer as coisas dela, do jeito dela, e que eu, filha, preciso ficar no meu lugar. Falando assim, parece muito banal, assim, parece tipo, tá, mas eu quero cuidar dos meus pais, eu quero ajudá-los, eu quero, né? Mas só quando a gente olha para aquilo de verdade que a gente consegue entender, né? A dimensão, a grandeza. Inclusive, tem algo que é muito frequente, que acontece principalmente com mães, tá? Com pais também. Por isso que agora eu tava pensando que a constelação é uma ferramenta para todo mundo, né? Para qualquer pessoa, mas que eu chamei um pouquinho mais para o lado das mães, porque é uma coisa assim nova para mim. O Bento tem 10 meses, então eu tenho olhado muito para essa relação minha de mãe, né? Uma coisa que acontece muito e que às vezes as mães não se dão conta é o quanto que eles desabafam com os seus filhos. Sabe, o filho, ele é tão próximo, é alguém que a gente ama tanto, né? Então ele tá ali, tá próximo, não importa se ele tem 3 anos, se ele tem 10 anos, se ele tem 15, não importa, ou se ele é maior. A mãe às vezes tá ali desabafando suas questões pro filho. E o filho, por amor a essa mãe,
ele vai trazer essa dor para ele. Então, quando uma mãe fala suas dores para os seus filhos, lá no coração deles, é um movimento inconsciente, eles vão dizer: querida mamãe, se você não consegue, eu farei por você. Só que o filho não consegue fazer pela mãe. Não consegue. O filho, ele é alguém que veio depois. Ele é alguém que precisa dos seus recursos para ele poder se desenvolver. Então, quando ele carrega a dor de sua mamãe, ele vai para o mundo com um espaço dentro dele ocupado em ajudar a mãe. Então, ele não vai com todo o gás, com toda a energia, com todo aquele potencial que ele tem, sabe? Então, a vida, ela fica muito pesada para esse filho. E não importa se ele já seja, inclusive, até um adulto. Então, os desabafos dos pais são para eles resolverem entre eles, encontrem um outro adulto para falar, mas não o filho. Ou então, quando a mãe fala do pai pro filho. Era bem isso que eu ia falar. O que é muito ruim quando a mãe fala mal do filho ou fala mal do pai pro filho, ou vice-versa, o pai fala mal da mãe pro filho. O filho acaba absorvendo aquilo, né? Que tipo, como se fosse uma coisa que ele precisasse resolver. E isso é coisa de adulto, né? Porque assim, ó, gente, tem um movimento que acontece nos corações de todos nós filhos, tá? Que é assim, todos têm um lugar na família. Quando a mãe fala, eu vou falar mãe porque também normalmente acontece mais com mães. Quando a mãe fala: ai filho, teu pai é um preguiçoso, de novo não me ajudou com isso, ou teu pai bebe, teu pai isso, teu pai aquilo. O filho, por amor ao papai, porque todos têm o direito de pertencer do jeito que eles são. O papai é um adulto, se ele tem as suas dificuldades, em algum momento da vida ele vai dar conta de olhar para isso, ou não, mas é a vida dele. Então, o filho, no coração dele, ele vai fazer movimentos na vida muito parecidos com o do papai. Por amor. Por amor, porque lá no fundo do coração dele, ele sabe que mamãe, quando fala mal de papai para mim, mamãe está tirando o direito de papai pertencer. Porque o papai pertence, sabe? Todos têm o seu lugar no coração, ainda mais no coração do filho. A mãe e o pai têm um lugar. São movimentos bem inconscientes e podem observar, quanto mais uma mãe fala, não vai ser que nem teu pai, não vai ser que nem teu pai, mais ele vai se tornar que nem o pai. Por amor. Por amor. E inconscientemente. Não é uma coisa assim que a criança ou adolescente vai pensar, tipo, tá, então eu vou ser igual ao meu pai pra atingir a minha mãe. Ou não é isso. Já tá na alma daquela criança, assim, já tá impregnado assim nela, que ela vai repetir aquilo. Pode ver que às vezes a gente fala assim, tipo, meu Deus, eu fico repetindo os mesmos erros, repetindo. E às vezes não é nem só erros, assim, né? Repetindo as mesmas coisas. Às vezes a gente não repete as nossas coisas. A gente repete coisas de outras pessoas, de outros, talvez dos nossos avós, talvez de alguém que a gente quer incluir, dos nossos antepassados, assim, de, sei lá, 2 ou 3 gerações passadas, assim, né? É o que mais eu atendo, gente. São pessoas, homens e mulheres, em corpos de homens e mulheres, mas com o coração de criança, o coração de filho, o coração, sabe, carregando uma dor que não é dele, que não pertence a ele, que pertence à mamãe, que pertence à vovó. Podem observar, façam vocês um exercício agora. A gente está falando desse tema. Vocês todos são adultos, né? Observem a maior dificuldade de vocês, a maior. O quanto que, quando vocês ampliam esse olhar, o quanto que vocês podem se estender e pensar como é que o pai de vocês era com relação a esse tema. Como que a mãe de vocês era com relação a esse tema? A Jéssica está falando exatamente isso. Meus pais são separados desde que eu tinha 1 ano e eu fiquei a vida inteira no fogo cruzado, eles falando mal um do outro. E aí, hoje eu não sei que idade você tem, Jéssica, mas eu acredito que
durante todo esse tempo, você traz isso contigo, né? Você traz essa ouvir essa um falar mal do outro e isso ficar dentro de você, né? Como Sim. diria Renato Russo, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Exatamente, o que você vai ser quando você crescer. Só que a gente não tem essa consciência, né? A gente não olha para isso. Depois que eu conheci a terapia das constelações, que eu entendi que a gente precisa realmente olhar. Uma coisa que eu sempre ouço e já ouvi nos trabalhos da Laide é que a constelação ela não traz a solução, assim, ela não cura, né? Cura. Mas ela não mostra, assim, o que você tem que fazer. Ela te mostra o que está acontecendo. Para que você tenha a oportunidade de olhar para aquilo. Para que você tenha a oportunidade de identificar o que eu estou fazendo, aonde que eu estou, o que está acontecendo comigo, assim, que eu estou assim. Você consegue olhar. E aí, depois de olhar, você tem a responsabilidade de mudar o seu destino, né? De mudar as coisas na sua vida. De construir a solução. Ali se mostra um norte. Mas, claro, depende de você em realmente ir atrás desse norte que vai surgir. Talvez, a Jéssica está falando que está emocionada e tal, talvez estava aqui pensando comigo no caso dela, assim, tipo, o que a pessoa faz agora que ela é uma adulta e ela cresceu, vendo os pais brigarem e ela traz isso dentro dela, ela traz essa dor que está ali, né, que incomoda. Talvez ela precisa olhar para isso e aceitar que foi assim, porque a gente não pode mudar o que passou. A gente pode aceitar e daí trabalhar isso a partir de agora e deixar realmente com os pais o que é deles, né? Mesmo que você tenha carregado isso, porque eles também não sabiam, né? Se eles tivessem essa informação ou se eles talvez soubessem que estariam magoando tanto um filho que vai levar isso para o resto da vida e talvez vá passar isso adiante, eles não fariam. Então, eu penso que você, como adulta agora, dona de si, você pode parar essa dor nesse momento, assim, tentar trabalhar ela e não passar ela para os seus filhos, não levar ela adiante, né? Que é o que é muito o que acontece, né? Sim. Um exercício que é muito legal de se fazer... eu tava falando do exercício antes, eu te cortei, né? Não. Se é algo que ainda acontece ou é algo que é muito vivo dentro de ti... você imaginar o teu pai e tua mãe, porque esse trabalho ele é de coração, ele é da alma da família, então o que você sente com profundidade no teu coração chega até o coração do outro. Então você pode olhar, imaginar o teu pai e tua mãe e dizer para eles, olhando no fundo dos olhos deles e dizer: é muito difícil para mim, foi muito difícil para mim e ainda é. Por favor, sabe, me poupem das suas dores, por favor, é muito pesado para mim, eu não dou conta, sabe, porque é de você se liberar disso, isso é bem importante, e também perdoar eles, porque, sabe, gente, a relação do pai e de uma mãe com um filho, e eu acredito que a maioria de vocês são pais, é a relação mais sincera que existe, porque o pai e a mãe, eles dão tudo o que eles são para os seus filhos, tudo. E às vezes, na maioria das vezes, a vida deles foi muito difícil. Então, assim, quando vocês podem, essa simples postura de vocês olharem o pai e a mãe de vocês como um homem bem comum, uma mulher bem comum, cheia de medos, cheios de desafios que estão tendo que encarar, cheio de força também, mas cheios de medos. E esses medos todos que nós temos, eles também tiveram, e talvez até de uma forma mais intensa do que nós. Então vocês olharem para isso e dizer sim para isso, não querer mudar eles, sabe? É ficar no teu lugar de filho. Se você percebe que eles jogam para vocês coisas que não dizem respeito a vocês, como falar do pai, falar da mãe, né? Falar dos seus problemas, vocês podem dizer: é muito pesado para mim, é muito pesado para mim. É uma forma de se proteger. Quando tu fala assim, dizer para os meus pais, seria importante sentar na frente da pessoa assim ao vivo e tentar dizer isso? Ou apenas, de repente nem todos os pais ainda são vivos, mas os que têm os pais vivos, de sentar e falar isso para eles, ou mentalizar e visualizar os pais na frente e tal, sabe?
A visualização já é o suficiente. Quem consegue, mas normalmente é bem difícil, mas quem consegue, ótimo. Quem consegue olhar para o seu pai e para sua mãe e dizer, por favor, é muito pesado para mim. Você pode me poupar disso? Você tem tudo. Você tem tudo. Você é a adulta, você é a grande. Mas aí entra o jeito de falar também, né? Tipo, te ouvindo falar, eu fico tentando me imaginar, tipo assim, se eu precisasse sentar na frente dos meus pais e dizer isso, será que eu conseguiria dizer isso de uma forma assim, tipo, tão calma, tão serena, tão leve, num momento oportuno? Porque o que acontece? Quando a gente tem problema com os pais, a gente às vezes não consegue ser tão leve, assim, ser tão doce, a gente vai às vezes com raiva, vai com tristeza e vai culpando os pais. Então, antes de fazer errado, de sentar na frente deles e causar uma briga, que talvez eles não vão entender o que é pesado, eles não vão entender que aquilo é tão errado. Afinal, teu pai é um chato mesmo, teu pai é um vadio, não faz nada mesmo, o que tu tá querendo que eu não fale, entende? Às vezes é melhor mentalizar, visualizar de uma imaginar forma, eles na tua frente, imaginar, se concentrar nisso, com uma respiração bem funda, num lugar em que você esteja sozinho, que não vai ser interrompido, você imaginar o pai e a mãe sempre atrás da gente, olhando para eles nesse momento, e daí você olha no fundo dos olhos deles. Se você tiver uma foto, pode te ajudar a visualizar, mas se você conseguir visualizar sem foto, tá ok também. Você vai dizer para eles isso tudo que vocês têm vontade de dizer. Só que a ideia é que é eficiente quando é realmente do fundo do coração, quando realmente a intenção é verdadeira. Gente, o nosso corpo é muito sábio. Vocês vão observar no corpo de vocês, o corpo de vocês dizendo. É uma das coisas que eu queria que tu falasse sobre isso, assim, o quanto o corpo da gente mostra o que a gente está sentindo, porque às vezes não é fácil mesmo você fazer esse exercício de verdade, assim. Por exemplo, agora você descobriu que a constelação te oferece esse benefício, isso que ela pode te ajudar, esse exercício, e aí de repente você vai fazer de uma forma muito superficial, só porque você quer resolver aquela dor que você tem, aquela mágoa que você tem. E aí você vai lá e faz, mas não é de verdade. Eu até me arriscaria a dizer que provavelmente quando você conseguir fazer isso de verdade, mas assim, muito de verdade, você vai se emocionar. Muito. Você vai chorar, vai ser um momento assim, por isso que tem que ser num momento que ninguém vai interromper, num lugar calmo, tranquilo, que você realmente possa se conectar com isso, assim, com esse exercício, sabe? Porque isso vai te emocionar, vai te fazer talvez entender mais os teus pais e fazer com que esse exercício funcione realmente pra você. E não de qualquer maneira, assim, tipo, não aqui enquanto a gente conversa, já tentar fazer isso, mentalizar, sabe? Enquanto você tá prestando atenção em N outras coisas, né? Essa postura sistêmica que a gente chama é algo muito sério. Sério no sentido assim, é algo que tem muitas coisas que influenciam a nossa vida quando a gente faz de verdade, quando a gente se concentra para qualquer coisa que a gente for fazer, seja na relação com os pais, seja na relação com o marido. Se é algo, por exemplo, que você teve uma discussão com o marido, sabe? Tem algo que está te atrapalhando muito nessa relação. Então, ao invés de brigar com ele, faz um exercício antes. Respiração, no momento em que ninguém vai te atrapalhar. Olha no fundo dos olhos do teu marido, visualizando. Teus pais atrás de você, os pais dele atrás dele, sabe, gente? O nosso querido, a nossa querida, também vem de uma sequência de uma história familiar. Ele também repete muitos padrões. Então, quando vocês conseguem enxergar isso de uma forma mais ampla, vocês conseguem olhar para ele com mais amor. Essas conversas que a gente tem com marido, esposa, pais, quando a gente está chateado com eles, normalmente as conversas saem em tom acusatório. Você faz isso, você, sabe? Não é eficiente. A pessoa do outro lado que está ouvindo isso vai entrar por um ouvido, vai sair por outro, ela vai ficar muito brava com você, porque você tá falando coisas que ele não concorda. Então, assim, é muito melhor quando você consegue abrir o teu coração. Olha, eu me sinto desse jeito quando você age dessa forma comigo, por exemplo, ali nos pais. Eu me sinto muito pesada quando você fala do meu pai pra mim. Eu me sinto muito pesada, por favor.
sabe? Isso pode ser feito em pensamento, visualizando. É aqui, ó, é um gesto de coração. Quando for teu marido, olha, quando você age dessa forma comigo, eu me sinto muito mal, eu fico triste, eu fico chateada. Quando você faz isso de verdade, é muito impressionante como do outro lado, às vezes ele tá dormindo, às vezes ele ainda não chegou em casa, você faz isso, como a relação, ela melhora. Porque isso são neurônios espelhos, se a gente for pensar cientificamente. Toda essa parte que a gente está falando tem uma ciência por trás. Quando a gente nasce, a gente herda no nosso DNA, na nossa memória celular, toda a parte biológica, que é aquilo que a gente aprendeu na escola, do genótipo, do fenótipo, né? A gente não escolhe a cor dos olhos, o tipo, o formato do cabelo. Também a gente herda a memória afetiva. Então, todas as dores dos nossos antepassados, nós seguimos essa história. Tudo aquilo que não teve um norte de solução naquela de determinada geração, alguém na geração seguinte vai se identificar, vai vivenciar, vai experimentar sensações de como aquele membro da família sentia, sabe? E esse membro pode ser o teu marido, esse membro pode ser você, o teu marido na família dele, você na tua família. Então a gente precisa olhar com muito respeito pelo outro, com nós mesmos, sabe, gente? A gente não se olha com... Agora me lembrei de uma coisa que a minha irmã falou ontem à noite, estava conversando com ela, e aí eu falei pra ela, sei lá, me mostrou uma calça de uma loja online, e eu falei, nossa, que linda, mas essa calça veste bem pra quem é muito magra. Eu, que tô enorme, gorda, horrível, essa calça vai ficar muito feia pra mim. E aí passou por isso, daí passou uma meia hora que a gente mudou de assunto e tal, ela voltou e falou assim, o Dani, eu tava pensando, a gente precisa ser mais gentil com a gente. Ela falou, tu acabou de ter filhos. Daí eu falei, mas a Gisele Bündchen? Aí ela disse, Dani, tá pegando pesado se comparando com a Gisele, né? Porque antes de ter filho você não tinha o corpo que a Gisele tinha, né? Então pera lá. E aí me chamou muita atenção isso que ela falou. A gente às vezes é muito rude com o nosso corpo, com a gente mesmo, com a nossa pessoa, né? A gente precisa ser mais gentil com a gente. Sim. Até porque as coisas que a gente sente, elas não estão aí na nossa vida à toa. Elas têm uma função e elas só vão poder, a gente só vai poder se despedir delas quando essa função já tiver cumprido o seu papel. Quando a gente olhar, né? Quando a gente olhar o que tem por trás. Ó, a Glá tá falando aqui que hoje ela tá com muita febre e não tô entendendo direito. Eu acho que essa live está sendo muito pra mim. Provavelmente. Sim. Provavelmente é pra você. Então, olha pro teu corpo, né? Por que o teu corpo tá com febre? O que ele tá tentando te dizer, assim? O que ele tá indo pro extremo, né? Uhum. Ele tá manifestando alguma coisa. E só essa parte, assim, de se centrar vai conseguir mostrar pra gente, né? Com muita verdade. Faz uma respiração antes, porque a forma que a gente tem mais... A gente aprendeu a ser muito mental, muito racional. Só que se as respostas estivessem aqui, a gente já teria as respostas nas nossas dificuldades, não é? Todos somos inteligentes, todos temos um potencial, temos uma coerência. A resposta não vem daqui. Então, quando você pode olhar para o teu corpo e sentir as respostas que vêm dele, a forma mais rápida de acessar o corpo é com a respiração. Você se centra num espaço em que você não vai ser interrompido, você respira profundamente, inspira pelo nariz, encha bem os pulmões, como se fossem um balão bem grande, e vá soltando pela boca bem lentamente. Porque quando a gente expira pela boca lentamente, mais lento que a inspiração, a gente trabalha o sistema parasimpático, que ele é o responsável por toda a parte de nos tranquilizar, sabe? Então a gente fica mais propenso a sentir o nosso corpo, a estar ali mais inteiro. Quantas vezes, me contem nessa live, quantas vezes vocês e eu, né, me incluindo eu, não, porque tu vai fazer mais isso do que a gente, né? A gente, eu e quem tá assistindo. Quantas vezes a gente parou para respirar? Respirar com calma, com tranquilidade. Eu faço uma terapia que é crânio sacral e a Justina, que é quem aplica a terapia, sempre fala, Dani, respira. Dani, tu estás respirando muito errado.
errado. Dani, essa parte aqui do teu corpo tá respirando errado. Quantas vezes a gente para respirar? O que tem aqui agora? Peraí, alguém falou? perguntou, falando em Gisele, tu és de Horizontina, né, Laidiana? Tu és parente da Gisele, Laide. Ai, a Cleo, minha tia, Corpora Rádio. Ai, oi, linda. Tu és de Horizontina, é isso? Eu sou de uma cidade do lado de Horizontina, da Gisele Bündchen, Viu? da Xuxa, do lado de Santa Rosa da Xuxa, Viu? É verdade. Vamos ver se alguém perguntou mais alguma coisa ou falou alguma coisa que a gente não respondeu aqui. A Ana Moraes deu um oi pra gente. A Giane falou, outro dia tentei na microfisioterapia e não consegui. Ela estava falando de visualizar os pais, fazer o exercício. Eu acredito que seja muito difícil mesmo. Concordo, pelo menos no primeiro momento, apenas mentalizando. Uhum. É difícil, gente, no sentido porque é uma coisa nova. Mas quando a gente vai pegando essa prática, quando ela faz parte da nossa postura diária, sabe? Porque a gente tem o hábito de ficar nessa inquietação, sabe? Ficar remoendo. Gente, 80% das coisas que a gente pensa hoje vão ser as mesmas coisas do que a gente vai pensar amanhã, tá? É muita coisa. É muita coisa. Sabe? Então, quando a gente consegue liberar espaço para resolver aqui dentro, visualizando, falando ali com a pessoa, mentalizando, já é tipo 50% do caminho, né? Do caminho. A Paula falou aqui, sim, o dia a dia é tão corrido que acabamos esquecendo. Comecei a fazer yoga e a respiração agora está mais presente na minha vida. Muito, muito legal. Uhum. Acho Keila, minha comadre. Top essa live. Obrigada, Laide. Vou fazer sim. Hoje em dia faço meditação. É isso aí. Eu acho que a gente tem que começar a olhar pra gente, assim, porque o dia a dia tá tão corrido. Semana passada, conversando com alguém no Stories, assim, a pessoa falou, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo certo. E a pessoa falou, eu perguntei, tá tudo bem aí? Sim, tá tudo muito corrido, muito corrido. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, não tem uma pessoa que eu fale, que a resposta que eu pergunto tá tudo bem, que a pessoa fale, sim, tudo corrido, né? Final do ano, tudo corrido, aquela correria de sempre, aquela correria e tal. E eu fiquei pensando, peraí, como assim, cara? Todo mundo está tão corrido o tempo todo. Quando que a gente pode parar? Na verdade, né? A gente tem talvez uma desculpa de que tá corrido e daí não faz dieta e não vai caminhar porque não dá, porque isso, porque aquilo, não para pra respirar, não olha pra gente, não para pra fazer um exercício, uma massagem, qualquer coisa. Porque a gente está corrido, a gente está trabalhando. E sabe, gente, o maior desafio da nossa vida, o maior desafio que eu noto, tá? Pela prática mesmo em si, profissional. Essa correria que a Dani tá falando, que todos nós ficamos, né? Eu chamo no meu Instagram de fazedor de tarefas. Eu acordo, tomo meu café e vou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Mas em qual momento que aparece o meu prazer, aquilo que realmente eu gostaria de fazer, aquilo que o meu coração pede para que eu faça, sabe? Então, assim, eu noto que nós todos, primeiro nós somos filhos, lembra daquela história que a gente estava falando antes? Aí nós crescemos e seguimos a nossa vida como ela nos aparece. Só que o nosso grande desafio é parar de se distrair com coisas lá de trás, ó. Porque lá de trás, que eu quero dizer, são coisas do passado, são heranças familiares, principalmente. É isso que eu quero dizer que é inconsciente. A maioria das pessoas não se dá conta, mas a maioria das pessoas passam por isso. Então, quando você está tão distraído com coisas lá de trás, esse inconsciente familiar, ele exerce uma força dentro da gente, independentemente de você querer, independentemente de você aceitar, independentemente de você acreditar ou não, ela atua com uma força muito maior do que a própria criação, do que o ambiente, sabe? Então, assim, quando você fica tão distraído lá atrás, isso aqui que é o teu presente, que é isso aqui que você fica para construir o teu futuro, aqui você não consegue, não tem espaço dentro de ti o suficiente como você, com todo o potencial que você tem, com toda a energia para ir para a vida, para estar aqui fazendo o que você precisa fazer.
Porque a vida o tempo inteiro essa tua dificuldade, ela vai ficar do teu ladinho o tempo inteiro te puxando lá atrás, ó. Olha para isso. Olha para isso. Aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo para ser mais prático. Aquela pessoa que trabalha e nunca tem dinheiro. Ela tem todo um esforço, ela tem um gasto de energia mensal, diário e nunca tem dinheiro. Então, assim, às vezes não é uma questão de organização de planilha, sabe? Tem coisas por trás. Aí essa pessoa, ela vai olhar para essa dificuldade que permanentemente acontece com ela e vai perceber, e na constelação a gente olha para isso, que o pai dele faliu a empresa, o avô dele vivia pedindo dinheiro emprestado, sabe? Então, assim, é como se esse adulto, hoje, é como se no coração de filho dele, ele dissesse assim: eu também, queridos, eu também não vou conseguir, assim como vocês. Por amor. Por amor, porque é um amor cego. Então, assim, quando... Esse é o nosso maior desafio da vida, é se desvincular com muito amor e respeito dessa herança que a gente já recebe, sabe? Isso é bem forte e precisa de muita coragem para olhar para isso, e é revelador, é muito lindo quando a gente consegue nos olhar, sabe? Parar de olhar eu como um problema e olhar aquilo que eu tô seguindo, aquilo que eu tô fora do meu lugar. Vamos incluir alguém que tá lá excluído na família e que eu que tô sendo responsável para... Essa minha dificuldade, ela tá aqui para me mostrar que eu preciso incluir aquela pessoa lá que tá excluída, lá não sei lá quantas gerações. Exatamente. Sabe? Esse papo, gente, tá parecendo meio louco para vocês, porque às vezes a gente vai falar com as pessoas. Às vezes eu me empolgo e eu vou falando. É que vai vindo. Só que é um tema muito novo para algumas pessoas. Então vocês fiquem à vontade para dizer. É muito legal de compartilhar, porque a gente quer que todo mundo olhe para isso. Assim, eu tenho essa necessidade, quando eu descubro uma coisa que é muito legal, eu quero dividir com o mundo. Acho que é por isso que eu fui mais antigamente para fazer blog, para contar para as pessoas, para dividir, para mostrar, assim, que me causa uma certa ansiedade de querer que todo mundo absorva essas coisas boas. Minha amiga lá de Cuiabá. A Paula tá falando mudar a frequência, Isso aí, tem que parar e mudar a frequência. Vocês estão gostando? O que vocês estão achando do tema? Vocês já conheciam algo sobre a constelação? Não conheciam? Contem pra gente se sim ou se não, digam sim ou não. Ai, que bom. A Glá tá sendo que não tá louco, tá sendo incrível, ai que bom. Até porque eu falei pra Laide assim, vamos conduzir a live pro tema das mães, dos filhos, porque, né, essa é bastante da minha audiência agora, no momento e tal. Mas eu sabia que as coisas elas iam tomar o caminho que elas têm que tomar, né? Sim. Acredito nessas coisas também, assim, acabo falando vários temas ao mesmo tempo, né? Sim. Contem aí pra gente, tá muito legal, estou conhecendo o tema, legal, bacana. Tem vários lugares, assim, pra ler, pra se informar, né? Pesquisem, claro, pesquisem em lugares que tenham fonte segura. A própria Laide coloca muitas coisas lá no Instagram dela, sempre falando, contando, vários videozinhos legais pra gente acompanhar. O que eu percebo, assim, o que eu tento fazer é trazer isso que a gente fala da constelação, trazer essa postura pro nosso dia a dia. Porque às vezes a pessoa ela faz uma constelação, a ideia é que ela fique muito leve. E ressoa na família também. Por isso, inclusive, que eu decidi fazer. Sabe, gente? Porque eu também passei por um processo, eu fiz psicoterapia por uns 10 anos, mais análise, sabe? Porque nós, enquanto psicólogos clínicos, a gente precisa nos trabalhar, sabe? E quando eu fiz a constelação, eu notei uma diferença na família, assim, lá no Rio Grande do Sul, que nem sabia o que eu tava fazendo, sabe? Com o marido também, daí eu pensei, eu preciso fazer entender melhor para poder oferecer isso para as pessoas. Porque aquilo que você desbloqueia em você, todos os membros da família mais próximos de você, isso reflete neles também. Essa simples mudança de postura, que nem aquilo que a gente estava falando antes com relação ao marido. Quando você, ao invés de ficar acusando ele, quando
você age assim comigo, você age assado comigo, isso é errado. Ao invés de você falar com ele com essa postura acusatória, o simples fato de você falar de uma outra forma, que é abrindo o teu coração. Olha, eu me sinto dessa forma quando você age desse jeito. Isso faz ele começar a pensar, porque ele não quer te ferir. Se ele acaba ferindo, não é essa a intenção, mas assim, na maioria das vezes. Então, assim, quando você oferece para você mesmo essa postura mais amorosa, o outro, ele passa também a te tratar, a te olhar de uma outra forma. As soluções começam a surgir. Ó, que legal, a Paula tá falando que tenho tentado mudar a minha energia e vejo que está refletindo no meu marido e na minha família. Aqui também falou que conhecia o tema e vocês falaram, está dentro do contexto que eu estou vivendo. Tá sendo incrível mesmo, isso que você falou acontece comigo, essa coisa de trabalhar demais, ganhar dinheiro, mas quando se vê, cadê o dinheiro? Tenho certeza que tem a ver com questões dos meus pais. Eu acho que é legal quando a gente consegue, quando essa ficha cai, aí a gente consegue olhar para isso com mais amor, assim, com mais facilidade, né? Não precisa, sabe, gente? A gente carrega muitas dores. Nós, enquanto filhos, nós queremos honrar a dor de quem veio antes da gente. É por amor, mas a gente não precisa. Nós não damos conta de carregar as dores deles. Então, quando a gente consegue se olhar com carinho e entender por que eu estou precisando viver isso, sabe? Eu sou uma pessoa tão coerente, por que eu estou precisando viver isso? Isso me causa um sofrimento, isso me causa uma dificuldade no meu crescimento. E é muito impressionante quando você se abre para isso. Quando você entende que história tem por trás dessa dificuldade. Aí é possível a construção do futuro, com realmente utilizar todo o potencial. Tu achas que é legal, assim, Laide, a gente descobrir, não, estudar, tipo, a história dos nossos pais, da onde eles vieram, quem foram os nossos avós e bisavós, sabe? Sim. O que tu pensa sobre isso, assim, tipo, tá, agora, porque a pessoa, de repente, tá assistindo a gente e não conhece, ela vai, de repente, pensar assim, tá, então agora eu quero descobrir tudo que tem sobre os meus bisavós e avós e meus antepassados para ver se eu carrego alguma coisa. Talvez não nesse sentido, né? A gente não precisa sair procurando coisas. Eu acho que talvez a gente tenha que olhar pra gente e ver os nossos movimentos. É pra dentro. Claro, fazer esse estudo familiar da genealogia é muito interessante, é muito rico. Quando uma pessoa ela busca a sua história, a história das suas raízes e da origem, como é que eu vou explicar para vocês? É algo, sabe, que dá uma estrutura, uma força, porque é dali que vem a força. É dali. Sabes que ontem eu publiquei, hoje de manhã, não sei, uma foto assim da cuia, tava tomando chimarrão ontem, fiz uma foto da cuia, e aí pensei assim, meu Deus, que coisa, eu amo chimarrão, assim, eu gosto muito. E aí eu escrevi um texto assim do tipo, as minhas raízes, as minhas memórias são gaúchas, porque meus pais vieram do Rio Grande do Sul, eu não vim, eu nasci aqui em Santa Catarina, mas meus pais, meus avós e bisavós e todo mundo vieram do Rio Grande do Sul, então é disso assim, tipo, queira ou não, as minhas raízes são gaúchas, sabe? Tipo, eu tenho memória lá, né? Meu corpo tem memórias de lá. Sim. Tá no teu DNA e tá na tua memória celular, é bem isso. E todos nós. Então, esse simples fato de você fazer essa busca já vai te fortalecer. Agora, quando você olha para o que a tua dificuldade ela quer te dizer a respeito de você e da tua família, é como se essa força ela se potencializasse, sabe? Então, é muito... Gente, é assim, ó, é igual uma mangueira que tá dobrada, ela tem água ali, só que não vai fluir, porque ela tá dobrada. Nós também somos assim, todo o potencial, todo esse gás, essa garra, tudo tá ali, toda a solução ela tá ali também, só que tem algo que tá travando, tem algo que tá bloqueando, e quando você olha para isso, o que isso quer me dizer? É isso aqui que a gente faz. Sabe? Solta. Então,
é possível, sabe? Não, a gente não precisa carregar tanta coisa que não é nossa, mas sim é um gesto de muita coragem e de liberação, porque quando a gente se liberta de algo, e eu não tô falando de nada espiritual, tá, gente? A gente não entra nessa ossada, tá? É legal falar disso. Essa parte que pelo menos eu trabalho é a parte científica mesmo, que fala de toda a biologia que tem por trás. Então é isso, né? Eu até me perdi o que eu tava falando. É que as pessoas, às vezes, quando conhecem constelação, elas acabam achando que tem no fundo um cunho espiritual, e na verdade não tem, é genética, né? Isso. Não tem nada a ver com o espiritismo, nem nada disso. É porque nas dinâmicas da constelação, quando você vai constelar em grupo, por exemplo, você sente no teu corpo mesmo que a coisa, a dificuldade, ou sabe? Agora fazendo o curso lá de liderança empresarial voltado para a constelação, a gente pode sentir, na própria pele, assim, alguns problemas das empresas, dos seus gestores, de quem começou as empresas, enfim, toda essa história bacana que eu tô lá aprendendo, a gente sente na própria pele, assim, mas para entender de verdade só estando lá, né? Só se abrindo para constelar algum tema, para realmente saber qual é a pergunta que você quer fazer para você. Eu vi muito isso lá no curso, assim, as pessoas falavam, então, na minha empresa, e aí as meninas que estavam facilitando o curso diziam, mas qual é a pergunta? O que você quer perguntar? E às vezes a gente não sabe qual é a pergunta, porque a gente não quer olhar para dizer, tipo, eu não ganho dinheiro, ou eu ganho dinheiro e não sei o que fazer com isso, sabe? Eu ganho, mas eu nunca tenho dinheiro. A gente às vezes não consegue realmente ser verdadeiro com a gente e olhar para dizer, tipo, é isso. Eu trabalho muito, eu ganho dinheiro, mas eu não sei fazer nada, o meu dinheiro vai embora, ele some. A gente faz aquele rodeio todo sobre isso, assim. E eu acho que a verdade, quando tu fala assim, que a gente tem que olhar com verdade, é isso. É olhar pra gente e dizer, tipo, tá, por quê? Isso está acontecendo, é fato. Acolher esta situação na sua vida, ela faz parte do seu dia a dia, e seja ela com relação a dinheiro, seja ela com relação, eu só contrato para minha vida, eu só me relaciono com pessoas que me dão prejuízo, que não me fazem bem, com relacionamentos que me fazem mal, que eu saio sempre magoada, sabe? Seja então nos relacionamentos, com o dinheiro, com os amigos, na tua profissão, com relação aos amigos, com relação à saúde, problemas de saúde são muito frequentes. Eu até tinha pensado de falar sobre isso, assim, às vezes você tem muito problema de saúde, por exemplo, por muito tempo eu era a filha que dava conta de tudo, do tipo, ninguém precisa saber nada de mim, não, tipo, nem meus pais, nem meus irmãos, nada no sentido assim, tipo, a Dani tá bem, a Dani tá indo bem, o que ela tá fazendo? Não, eu dou conta de mim, eu faço tudo sozinha, eu não preciso de ninguém, tipo, olha a arrogância, assim, né, a soberba. Hoje eu entendo isso, mas naquele momento eu entendia que, eu não queria preocupar meus pais, nem meus irmãos mais velhos, nem nada, eu queria dar conta de mim sozinha. E eu tinha um problema de coluna muito sério, tanto que esse problema de coluna da lombar, ele foi tipo tão grave, tão forte, que ele se transformou físico, e ele me deu 2 hérnias de disco, que depois que eu acolhi elas estão comigo, ok, eu não precisei operar e eu tô muito bem. E eu sempre pensava assim, como que um dia eu vou ter filho? Não posso ter filho, eu não posso ter filho. Se eu não consigo me abaixar e pegar meu cachorro no colo, como que eu vou ter filho? E aí eu nunca tinha filho mesmo, porque eu estava lá nos meus emaranhados. E quando eu conheci as constelações através da minha irmã, que eu comecei a entender que, tipo, peraí, eu preciso Faça uma reverência aos seus pais, senão vai dar dor nas costas. Exatamente. É o sintoma da tua vida, quer te dizer algo. Mas eu jamais imaginava, entende, Laide? Antes de conhecer a constelação, era um negócio assim pra mim, isso. E ainda quando a minha irmã começou a trazer isso, eu pensava, ai, a Ana tá doida, né? Só pode, que loucura. É porque é uma história diferente daquilo que a gente aprendeu.
E só É que um outro ponto de vista. quando eu consegui realmente olhar que sim, eu preciso dos meus pais para tudo, eles são a minha força e não eles precisam de mim. Eu não preciso cuidar deles, eles que cuidam de mim, eles são os pais, eles vieram antes, eles estão aqui atrás de mim. As coisas fluíram assim, tipo, de uma forma incrível, tanto no meu trabalho quanto no meu corpo, assim, na minha coluna. Foi como se eu ainda tenho dor na lombar, claro, porque foi uma coisa que ficou física em mim, né? Mas é tipo 10% do que eu tinha antes, assim, do que eu às vezes não conseguia me levantar da cama, assim, do tipo, ai, tô travada. Quem me conhece há mais tempo, as minhas amigas e tal, já era uma coisa muito comum, assim, tipo, a Dani não vai sair porque ela tá muito ruim das costas. Beleza, uma coisa muito, né? As pessoas estavam acostumadas com aquilo e eu também já tava acostumada. Eu tinha um problema nas costas e tá tudo bem. Mas quando eu consegui realmente olhar pra isso, que é bem isso, por que você não se curva? Você precisa se curvar, você precisa reverenciar os seus pais. Eles vieram antes, eles te deram a vida. Eles deram tudo o que eu preciso. E aí as coisas... É só por causa deles que a gente tem essa oportunidade de viver, sabe? Isso é algo... Quando a gente não faz isso, não existe certo e errado na constelação. Existe as consequências, sabe? Então, quando você não reverencia os teus pais, você vai ter consequências. E isso é fato, sabe? É fato. Então, a gente vê pelos atendimentos o quanto, e todos os profissionais dessa área trabalham com isso, percebendo isso, sabe? E o que eu queria dizer para vocês também sobre as doenças que nem a Dani está falando, sejam as suas doenças, os seus sintomas físicos no corpo, de dores, de doença mesmo, de diagnóstico, ou as dos filhos de vocês. Porque os filhos de vocês, tudo que eles denunciam no corpo deles diz respeito a algo. E quando vocês, pais, olham para suas próprias dificuldades ou para o seu próprio relacionamento, é muito impressionante o quanto que isso ressoa no filho, o quanto que ele tem uma melhora. Então isso é bem importante, me veio agora quando tu estava falando das doenças. Isso é muito verdadeiro, muito, muito. Isso ecoa por uma coisa muito grande, assim, né? Que a gente, como pais, olhar para os filhos. Às vezes eu percebo, até já falei pra ti, que às vezes o Bento, ele tá irritado, ele tá chorando, mas não é um choro assim, tipo, não é aquele choro emocional, que tem lágrimas, que ele caiu e se machucou, que ele quer mamar, ou que ele quer ir lá fora. Às vezes ele tá chorando um choro assim, irritado, ele tá tipo gritando, e eu olho pra ele assim, e é impressionante o quanto eu me enxergo nele. Eu consigo entender que aquilo é o que às vezes o que eu queria chorar, o que eu queria, tipo, gritar, entendeu? E claro, ele é uma conexão muito, os filhos são muito conectados com a gente, né? Então eles simplesmente ressoam aquilo que a gente está sentindo, né? Então a gente tem que realmente cuidar muito disso. E nós já estamos há quase uma hora nessa live. Uau! Que rápido! Passa rápido, né? Ai, que rápido! Nós estamos, sei lá, acho que mais de 45 minutos. Mas é isso, gente, assim, se trabalhar, olhar para vocês, a vida, ela é bem mais simples do que a forma como a gente consegue vivê-la, sabe? E cada um de nós faz o nosso melhor, tudo tem o seu tempo, então vocês podem ir se perguntando se já está na hora de vocês olhar para isso, sabe? Ou se não, se vocês precisam de mais um tempo. Isso é bem importante, vocês se olharem, é vocês que têm essa resposta. A gente sempre tem a resposta. Eu costumo falar isso, que lá no fundo a gente sabe a resposta, mas às vezes ela é doída. Às vezes ela é difícil, às vezes enfrentar essa resposta nos demanda muita dor, né? Muita energia. Mas a gente também tem que saber que depois que a gente enfrentar vai valer muito a pena. Realmente vai valer muito a pena. No fim do arco-íris tem um pote de ouro. Gente, é meio que isso, né? Porque o assunto ainda é muito longo, a gente pode conversar muito sobre isso. Quem sabe na próxima vinda da Laide para Floripa. Quem sabe agora ela vai fazer umas lives também. Estou encorajando ela a fazer umas lives, que é legal conversar, né, com vocês, é legal assistir. Queria que vocês deixassem um feedback pra gente, se vocês gostaram, se foi legal, o que vocês acharam. A gente vai ficar bem feliz em saber. A gente vai deixar também essa live disponível 24 horas aqui no meu Instagram.
Eu vou tentar salvar ela, mas como ela tem 45 minutos, até acho que um pouco mais, não sei se meu celular vai comportar todo o tamanho desse vídeo. Provavelmente não vai. Mas ela vai ficar disponível 24 horas, então até amanhã, lá pelas 2h30, 2h40, ela vai ficar disponível aqui no meu Instagram. A Josi tá dizendo que amou participar. Fiquei bem feliz que você estava aqui, Josi, bem feliz mesmo. Prazer, Josi. Vamos ver aqui. Me divorciei e moro com meus pais. Meu filho tem 9 anos. Os relacionamentos estão bem tóxicos, pois eles querem interferir na criança e... É possível melhorar? Claro. Sim, antes que a Laide responda, claro, sim. É possível melhorar. Sim, não precisa. É a postura como você se olha e perceber por que você está precisando viver isso. Essa dificuldade, ela quer te dizer alguma coisa. Então, olha para ela com muito carinho. É isso que eu ia falar. Olha para o que você está vivendo com muito carinho, que alguma coisa aí tem para ser dita para você, por mais que não pareça. Por mais que não pareça. É bem difícil acolher, né, gente? Por quando mais a gente que está você... vivendo um desconforto. Que você olha e pensa, tipo, meu Deus, mas meus pais estão se metendo na minha vida. É difícil, eu não quero viver isso, eu não concordo com isso. É difícil mesmo olhar para isso e incluir, para daí depois perceber, entender, etc e tal, sabe? E encontrar formas de se proteger, inclusive. Foi maravilhosa, Keila. Compartilhei para muitas amigas e pacientes. Ai, obrigada, Keila. Tem algumas pessoas que entraram agora, bem no finalzinho, né? Que depois podem continuar assistindo desde o começo. Acho que até teve um pedido de participação para... Rê Oliveira enviou uma solicitação para participar ao vivo do vídeo, mas a gente não viu a tempo, né? Agora já está no finalzinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da personalidade que eu trouxe aqui no meu Instagram para conversar com vocês. Se vocês quiserem, eu tenho sempre o... Ai, eu te interrompi. Mas eu tenho feito bastante vídeos no meu Instagram para falar sobre tudo isso, e tá, a gente? Laide está fazendo umas listas de transmissão também, para mandar alguns vídeos, alguns links, algumas coisas do trabalho dela. Então, se de repente vocês tiverem interesse, deixem o telefone de vocês ou peçam o telefone dela lá no... Peçam o telefone dela, né? É isso. Peçam o teu telefone lá no teu Instagram, você passa e você salva no seu celular para ficar com o número gravado e aí você recebe os conteúdos da Laide lá nas listas de transmissão dela e tal. Aqui, provavelmente, tem algumas pessoas que estão na lista de transmissão das roupinhas do Bento, né? Que são mães, que eu mandei um recado lá para todo mundo. Tomei a liberdade de convidar as mães futuras mães, né? Então, já conhecem essa prática da lista de transmissão, que é uma coisa bem legal. Oi, Dani, cheguei tarde, qual foi o tema de hoje? Vanessa, o tema de hoje foram vários temas, mas foi mais voltado para a constelação familiar. Depois você assiste de novo, que tá bem bacana, bastante dica, bastante coisa legal, bastante insights. E acompanhe o Instagram da Laide. Eu marquei ele nos meus stories anteriores, vocês podem dar uma olhadinha lá e seguirem ela, enfim, conversarem com ela lá. Combinado? Obrigada pela participação de todos vocês aqui. Obrigada também. Obrigada pelo tempo de vocês, uma segunda tarde, né? E a gente segue conversando, a gente segue se falando pelos stories. Combinado? Um beijo? Um beijo, gente. Até as próximas. Vamos encerrar.